Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e nesta edição nós preparamos para você. Aipim gigante, colheita surpreende em propriedade de Rio do Campo. Cultura e integração, grupo de dança germânica de Rio do Sul celebra aniversário. Propriedade de rodeio oferece durante quase todo o ano o colhe e pague de frutas. Miss e Mister Cebolinha, Festa da Cebola elege representantes mirins. Vamos mostrar que estudantes do pré-escolar de Ibirama tiveram um dia diferente de muita alegria durante uma visita a um sítio do município. Se aproxime no sofá e vem comigo porque o programa Agricultura Alto Vale está só começando. Que bom encontrar você aqui na tela da TV, você que acompanha o nosso programa pelas redes sociais, muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Nova cultivar de milho. A Epagri apresenta variedade de polinização aberta que tem aí uma alta produtividade, maior resistência a pragas, doenças e a estiagem. Conheça todas as características do milho prodígio, um novo cultivar desenvolvido especialmente para a agricultura familiar e também para as condições do sul do Brasil. Tem novidade no campo. A Epagri acaba de lançar um novo cultivar de milho de polinização aberta. É o SCS 157 Prodígio. A nova variedade, desenvolvida no Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar em Chapecó, é resultado de um trabalho de mais de 10 anos de investigação. Os ensaios foram realizados nas cidades de Chapecó, Guatambu, Ituporanga e Campos Novos, garantindo que o prodígio se adapte bem a diferentes climas e tipos de solo. Entre os seus diferenciais estão a maior tolerância a doenças e estiagem, além da alta produtividade. Para o desenvolvimento de variedade de polinização aberta, ela é muito importante para o agricultor familiar. É um material mais rústico, que aguenta os problemas ambientais que a gente tem geralmente, principalmente agora, né, que a gente tem mais irregularidades de chuvas, mais adaptado à realidade do agricultor familiar, né, onde ele tem menos tecnologia para colocar na lavoura. Todo o programa de melhoramento ele foi desenvolvido observando a realidade do agricultor familiar e desenvolvendo um material que fosse mais adequado à sua realidade. E o cultivar SCS 157 Prodígio, além de ele ter uma produtividade bastante interessante, com média de 165 sacas por hectare e potencial produtivo de até 195 sacas por hectare, ele também tem um excelente porte para confecção de silagem. Ele pode ser manejado a 0,5 entre linhas, o que facilita para o agricultor que já planta soja, ele não precisa mais modificar o distanciamento entre as linhas da semeadora, e é um material com excelente rusticidade e tolerância ao complexo de enfesamentos, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje nas lavouras de milho no Brasil. O pesquisador e melhorista da Epagri, Felipe Bermudes, explica as principais diferenças entre uma variedade de polinização aberta, também chamada de VPA, e os materiais híbridos. A gente pode pensar como uma família. Milhos híbridos, eles se parecem muito com irmãos gêmeos. Então uma planta é exatamente igual à planta vizinha. Então se a gente pensar em irmãos gêmeos, quando eles ficam doentes, eles vão ficar doentes na mesma intensidade. Vão, ficar acamados geralmente. Esse é um dos grandes problemas de um híbrido. Já as variedades de polinização aberta, eu comparo eles a uma família de irmãos, onde você percebe que um é irmão do outro, porque tem características muito similares, mas eles são diferentes entre si. Então, quando ocorre alguma doença na família, um irmão acaba ficando acamado, o outro com uma coriza e o outro não sente nada. Então, isso ocorre na variedade de polinização aberta e é por isso que ela tem essa característica de maior rusticidade. Por ser mais rústico, o milho VPA é mais resistente, não apenas a altas temperaturas, mas também ao ataque de pragas, como a cigarrinha do milho, e também a doenças.
Com isso, os produtores reduzem os custos de produção, gastando menos com produtos como adubos e fungicidas. O principal benefício para os agricultores familiares é a redução do custo da lavoura. Os milhos VPA eles têm um custo de aquisição de semente de em torno de R$ 400 por hectare de custo de semente. E como a gente tem uma expectativa de produção um pouco menor, a gente não precisa colocar tanto adubo, tanto na linha quanto de cobertura. Então a gente já vai fazer toda a recomendação de adubação pensando em 9.000 a 10.000 quilos por hectare. Além disso, os milhos VPA eles não precisam da aplicação de fungicida, né? Eles são resistentes às doenças, exceto em casos onde a gente tenha realmente uma epidemia na lavoura, a gente aplica, mas normalmente a gente não tem ocorrência de doenças que necessitem da aplicação de fungicidas. Então isso reduz bastante o custo de produção, isso vai fazer com que o agricultor tenha um milho rústico, que vai aguentar os problemas ambientais, com custo de produção baixo, então vai sobrar mais dinheiro no bolso do agricultor, que é o nosso objetivo. E para alcançar todo o potencial de produção do milho prodígio, é necessário que os produtores sigam algumas instruções de manejo. Hoje nós temos de informações com relação ao prodígio, o seu potencial produtivo e o manejo adequado a 0,5 entrelinhas. Estamos obtendo as informações com relação à silagem, mas acreditamos pelo porte e pelas características do material que ele é adaptado sim à silagem, à produção de grãos, ao consumo humano e animal pelos grãos também. Então ele tem uma amplitude bem interessante para a utilização e vamos obter também informações com relação à produção de farinha, como que fica a produção de polenta, né, qual a consistência. Todos esses dados a gente vai obter ainda para frente, está em estudo. Com o prodígio, a EPAGRE leva mais tecnologia para o campo e fortalece a agricultura familiar. E agora a gente fala de cultura e integração. O grupo folclórico germânico Die Rosenfreude de Rio do Sul celebrou aniversário e fez a festa com grupos de outros municípios. Olha só. Eles vieram vestidos a caráter, prontos para fazer a festa. Alguns enfrentaram horas de estrada para estarem aqui e comemorarem os 12 anos do grupo Die Rosenfreude de Rio do Sul. Na tradução, Amigo das Rosas. O sítio dos Carvalho, em Lontras, onde eles costumam ensaiar, foi o local escolhido para o evento. Veio o pessoal de Joinville, Pomerode, Jaraguá do Sul, Gaspar, São Bento do Sul. E por aqui, cada um se reconhece pelo traje. Essa roupa, a Jaraguá do Sul. Esses é Joinville, esses é São Bento. Tudo tem a identificação da região. O grupo Die Rosenfreude é coordenado pela Vera, da Bela Aliança, que queria resgatar e manter viva essa tradição germânica através da dança. E o desafio veio quando o grupo foi convidado para fazer uma apresentação no dia do aniversário da cidade, há 12 anos. Eu morava em Blumenau e lá eu vi a Oktober. A Oktober, na verdade, eu vi crescer, nascer e crescer. E aí, o que me deu vontade? Eu achava bonita aquela roupa. A gente não tinha base nenhuma, não tinha assim, conhecimento nenhum de dança, nada. Aí eu pedi para dois professores que foram da gente, o Anderson e o Rogério, e eles ensinaram umas músicas para gente. E o que a gente fez? Dali eu continuei, fui fazendo espapelada, fui fazendo um monte de coisa e cheguei aonde a gente chegou, graças a Deus. E a apresentação deles naquela ocasião foi com esta música, que marcou o início de tudo. Comecei assim com coisas super simples e hoje ele já está um pouquinho melhor. Já estou começando assim a ter mais apresentações, mais união com o povo também de fora, dos outros municípios.
Então tá assim, para mim, eu não tenho nem explicação, mas é maravilhoso. Hoje o grupo se apresenta em eventos dentro e fora da cidade e compartilha essa paixão pela arte em movimento. Mais do que levarem adiante a tradição germânica, a herança cultural, o que diverte essa turma é o fato de eles estarem assim, integrados, alegres, para juntos celebrarem a vida. Eu sou do grupo de Pomerode, o nome do grupo é Lustige Senioren Volkstanzgruppe, grupo de danças folclóricas Clube Alegre. O que eu aprendi e o que eu levo sempre comigo, o principal é manter a mente sempre ocupada com alguma coisa e manter o corpo em movimento também. Isso, para mim, é o mais importante, o corpo e a mente. Isso nos ajuda muito. Encontros de folclore, eles dão a oportunidade dos dançarinos a se apresentarem e fazer novos amigos. É isso que eles mais gostam de fazer e é o que tem que fazer. A tradição ela tem que ser vivida não para si, mas para os outros. Academia é muito importante, exercício físico é muito importante, mas nada se compara com que a gente está aqui dançando e falando com pessoas da nossa idade, que entendem o que nós estamos falando. Porque na academia a gente está lá, beleza, fazendo nosso exercício, mas nós não podemos ficar falando com as pessoas que desfocamos. Então aqui é o completo. É unido assim ao espiritual, é o físico, é o emocional. É uma saúde que a gente renova, que a gente adquire aqui nos grupos. E a Festa da Cebola em Ituporanga teve um momento especial e cheio de fofura para escolher a Miss e o Mister Cebolinha. O desfile era de alegria, carisma, muita desenvoltura e criatividade. É que além de destacar a graciosidade dos pequenos representantes das escolas municipais, o concurso teve o diferencial dos looks. Roupas confeccionadas pelas próprias escolas usando materiais relacionados à cebola. E olha cada figurino bacana que saiu. Enquanto eles se divertiam, acima de tudo, 5 jurados convidados analisavam critérios como simpatia, desenvoltura e carisma. No final, o momento mais esperado. Com presença da ex-Miss Cebolinha e da realeza da 28ª Festa da Cebola, os pequenos Pedro Henrique e Eloá, ambos da escola Luciane Raverotti, foram coroados como os novos representantes mirins da Festa da Cebola. E agora tem registro de um aipim gigante direto de Rio do Campo. Olha só as fotos que chegaram pra gente lá da comunidade de Alto Rio do Campo. O aipim gigante virou atração. E não é para menos. Tem 2,20 metros de comprimento. Seria ainda maior se um pedaço não tivesse rompido na hora de arrancar. O peso, eles calculam uns 30 quilos. Quem aparece nas fotos é o Gilmar Marcelino, que arrancou o aipim com um amigo, José Versi Rocha. Eles levaram umas 2 horas para remover a raiz com todo o cuidado, o que foi possível porque havia pedras no local de plantio e o aipim cresceu de forma mais superficial. Colhi aqui na chácara de Rocha, chácara do meu filho, né? Chácara do Paulo Rocha. Aí fomos tirar. Tinha aqui um colega meu, tinha visto ali uma mandioca meio por fora da terra, eu digo, antes que o cavalo pise em cima e estraga, vamos tirar, né? Ele falou, dá 1 metro e pouco. Aí cheguemos lá, deparei com 2,60 metros mais ou menos, aí cortei uns pedaços, quebrou no tirar, ficou 2,20 inteira ainda aqui. Agora o peso eu não sei, eu não pesei para ver, mas passa de 30 quilos. Para efeitos de comparação, eles colocaram o super aipim sobre o veículo. Daí os vizinhos todos que viu ficou abismados, que nunca viram uma raiz de aipim desse tamanho, nesse lugar ainda. Eu também estou com 61 anos e não tinha visto. E daí eu resolvi tirar umas fotos e mandar para o jornal para ver o que eles acham. Se alguém já viu também, ou em Santa Catarina alguém já viu isso aí. Mas isso é aqui na Chácara de Rocha que está acontecendo o fenômeno. Tem raiz maior lá, mas está no meio das pedras, não dá para tirar. Eles já consumiram parte do aipim gigante e também distribuíram para a bicharada na chácara. A raiz tinha uns 2 anos de crescimento. Eles agora estão na expectativa para arrancar, quem sabe, outras desse tamanho ou até maiores.
Vamos te levar agora até uma propriedade de rodeio que oferece durante quase todo o ano o colhe-pague de frutas e também uma experiência diferente para os visitantes. Foi na comunidade de Rio Morto, bem ao lado da BR-470 em Rodeio, que nós encontramos um lugar que tem chamado a atenção de famílias de todo o estado. Aqui fica a Uvas Hersing. Na propriedade é possível encontrar vários atrativos. O seu Hold conta que trabalhava com outras culturas, mas há pouco mais de 3 décadas resolveu plantar uva. A uva eu comecei cada vez que o arroz era uma coisa que sempre já estava na família, depois ia a hortaliça, negócio de verdura, a gente vendia para as conservas e o preço cada vez ia caindo mais. Bem no início era um bom negócio, né? Ia cada vez menos valor e mais plantadores, daí eu optei de mudar para outra atividade. Daí eu vi plantação de uva. E há 34 anos atrás, daí eu iniciei também o plantio de uva, eu e mais 4 ou 5 italianos aqui de Rodeio. E há cerca de 5 anos eles resolveram inovar de novo e trazer outras atividades para os visitantes. Na verdade, de uma necessidade, né? Porque nós trabalhamos com a uva, por exemplo, há mais de 30 anos. Então a gente sempre vendia para mercado, para repassador, né? E aí, de repente, a gente começou a sentir uma dificuldade financeira por essa parte, na questão de pagamentos, de receber. Com essa dificuldade, a gente buscou uma outra opção. E aí veio essa ideia, né, de trabalhar com o público final mesmo, né, de também repassar essa experiência para eles. Mas aí a gente viu assim o quanto era tão prazeroso passar isso para ele, a nossa experiência, o nosso dia a dia, tipo viver com a colheita, enfim, e a emoção deles. Então, assim, cada vez foi crescendo essa vontade de passar essa experiência para eles também. A gente sempre procura fazer o que a gente gosta, né? Então, quando a gente ia viajar, o que a gente gostava? De andar em cima daquelas caminhonetes em Urubici, por exemplo, aqueles morros, pessoa por cima de pessoa, e a gente pagava 100 pila ainda para fazer aquilo. Então a gente, vamos trazer isso para cá. Aí eu dei ideia para a família, vamos comprar um caminhão, vamos fazer um gibata, vamos fazer um café. Porque a nossa ideia não é vender a fruta, a nossa ideia é vender a experiência. Trazer a família, o pai, a mãe, a avó, o filho, ver todo mundo sentar naquela mesa debaixo da parreira, tomando café. É isso que a gente quer. A gente não quer só vender a fruta, né? Aí eu já conhecia o turismo rural, o colhe-pague, isso ali. Vi já muitos anos atrás em Bento Gonçalves, Caminho das Pedras, né? Então, sempre queria implantar na propriedade isso ali. Um dos principais atrativos por aqui são os passeios, feitos em 2 veículos, nessa gibata e também nesse caminhão ano 1988, que era do Exército. Neles, os visitantes podem ir até as lavouras para o colhe-pague de uva, pêssego e tangerina. A gente proporciona, além da experiência da colheita da fruta, o passeio do caminhão militar, da gibata. Então, assim, tem um pouquinho de aventura aí no meio de toda essa parte de emoção, né? Então, é algo diferente. Então, aqui pela região não tem tanto essa questão assim de um passeio de caminhão militar, enfim. Então, é um pouquinho de aventura também. O objetivo da propriedade é oferecer para visitantes de todo o estado uma experiência diferente. E é por isso que é possível fazer durante quase todo o ano o colhe-pague de frutas. A gente já chega a atender até 1.500 pessoas por dia. A gente recebe muitos ônibus. Por exemplo, esse final de semana a gente recebeu 12 excursões, né? 12 ônibus grandes. Então a gente atendeu mais ou menos 1.500 pessoas nesse final de semana que passou agora, por exemplo, que é um mês de abril, um mês tranquilo. Mas é um negócio que está muito em alta, né? Outro diferencial na propriedade é o café colonial. Nosso café ele é um café rural. A gente busca bastante essa parte assim de comida raiz, enfim, né, dos nossos antepassados até. Tem muita gente assim que vem e fala assim: nossa, isso daqui eu comia lá na casa da minha mãe, da minha nona, do meu opa. Então a gente traz essa pegada assim de um café colonial rural da roça. A gente faz eles durante os eventos de colheita. Então, hoje, assim, não precisa fazer uma reserva, é só vir aqui nos dias de colheita participar do café também. Na loja também é possível encontrar vários produtos coloniais da região. O nosso foco é, assim, manter essa cultura, assim,
de colonial, de artesanal. Então, assim, a gente busca muito os produtos da região, dos outros produtores também, para ajudar essa parte, né? E então, assim, são produtos coloniais, artesanais da nossa região. É isso que a gente quer trazer, assim, um pouquinho do nosso canto, né? E tudo isso tem atraído cada vez mais famílias do estado. A nossa experiência aqui, o que a gente proporciona é bastante essa coisa de família, né? Essa experiência assim do aconchego, de ter aquele momento assim entre pais, filhos, ter o contato da natureza, é aquela coisa de vou parar agora, aproveitar a minha família. Se você se interessou e quer conhecer um pouco mais da Uvas Hersing, é possível acompanhar as novidades através do Instagram. O nosso Instagram, eu acredito que seja o principal, né? Mas claro, a gente tem o WhatsApp também, quem quiser conversar direto conosco pode entrar em contato, mas lá no Instagram a gente sempre divulga as datas, então é bom até acompanhar lá, porque a gente depende muito da questão de clima, do amadurecimento da fruta, então às vezes podem acontecer alterações nas datas que a gente pré-agenda, né? Então faz uma previsão antes. E nesta semana, crianças do pré-escolar de um centro de educação infantil de Ibirama tiveram um dia diferente e de muita alegria. Bom, as crianças foram até um sítio no interior do município e olha só o que aconteceu. 21 crianças com idades entre 4 e 5 anos tiveram uma aula diferente em Ibirama. Elas fazem parte do Centro de Educação Infantil Abelhinha Feliz, do bairro Areado, e foram até a comunidade do Rio Selim passar o dia nesse sítio. O local é da Adriana, que é professora das crianças. Ela conta que aqui é possível trabalhar diversos temas importantes de uma forma diferente. O objetivo foi, a gente está trabalhando na sala de aula muito com a natureza, então assim eles têm contato direto com a natureza, com os animais, eles vão aprendendo a cuidar e a amar os animais. Então o meu objetivo, além desses, também é eles estar indo até no rio, ver a água que eles bebem lá na cidade que vem aqui do Selim, e até para eles terem essa conscientização de eles estar economizando com a questão de escassez de água, então eles já vão aprendendo desde pequeno e vão ensinando em casa os pais também a estar economizando e amando mais a natureza. Essa atividade já foi realizada outras vezes aqui no sítio que fica na comunidade do Rio Selim, em Ibirama. E todas essas brincadeiras, essa alegria, acaba se tornando também uma forma de aprendizagem. No sítio Poçamai, as crianças puderam participar das mais variadas atividades. Teve passeio de cavalo, passeio de carroça e todo mundo foi de microtrator até o rio que fica perto da propriedade. O que é importante destacar? É a lógica, a ideia dos territórios educativos. Supera a relação do pedagógico, ultrapassa as relações da escola e a criança entende que a aprendizagem não se reduz na escola, ela se amplia para suas comunidades. E o objetivo da atividade hoje é justamente esse, proporcionar vivências e experiências outras que a escola por si só não dá conta e que a gente sabe hoje da necessidade das nossas crianças estarem relacionadas com o meio ambiente, com os espaços, Por isso os territórios, eles educam. A secretária explica ainda que o município tem incentivado esse tipo de atividade, já que os centros educacionais podem fazer até 2 saídas por mês. Além disso, uma orientadora acompanha os estudantes. E tudo isso ajuda ainda mais no aprendizado. Essas relações que as crianças vão estabelecendo nas suas vivências, na verdade, na prática, é que elaboram também novos conceitos e novas percepções da criança na relação com o seu entorno, especialmente com o meio ambiente. E aqui, a gente observa bem que as crianças, elas gostam muito de entender como funciona, entender como aquilo se relaciona a elas. E é isso que faz toda a diferença na aprendizagem. E mais do que aprender, essas crianças acabam criando memórias que levam para toda a vida. A gente já trouxe, acho que 2005, 2006 turmas para cá, de pré, e hoje em dia eles ainda comentam com os pais comentam comigo, Adriana,
ele não esquece da atividade do rio, ele não esquece do cavalo, então é uma coisa que vai ficar para a vida inteira deles esse dia de hoje. Sem contar a alegria que a gente percebe. Não, a alegria, a empolgação é o melhor de todos, né? Então não tem como eles não aprender com esse amor que eles sentem, né, por essas atividades diferentes e pelos animais que eles já vão criando também. Muito bacana, hein? O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Dá para curtir, comentar e compartilhar. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e cuide-se bem.